Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um dos pensadores mais importantes para a sociologia, do francês Émile Durkheim. Bom, para a gente entender um pouquinho Durkheim, a gente tem que entender qual é a base teórica dele, de onde ele parte para compreender a sociedade. Bom, o Émile Durkheim, assim como Auguste Comte, ele pode ser considerado um positivista. Ou seja, ele entende que é possível compreender a sociedade humana com os mesmos métodos e com o mesmo rigor que se usa nas ciências naturais. Ou seja, é possível compreender as leis de funcionamento da sociedade. Então, ele, assim como Auguste Comte defende a chamada neutralidade científica e o uso dos métodos das ciências naturais para compreender a sociedade. Então lembre, é uma época em que a sociologia está em processo de formação. Então buscar o caráter científico para ela era uma grande preocupação. No caso do Durkheim, era talvez a maior preocupação dele. Bom, ele também pode ser considerado um funcionalista, ou seja, ele analisa o funcionamento da sociedade. Quais são os comportamentos, quais são as instituições sociais, enfim, o que pode ajudar no bom funcionamento da sociedade. Ele também é um organicista, porque ele também faz aquela metáfora da sociedade enquanto corpo, da sociedade enquanto organismo vivo, em que as partes se comunicam e interagem para o bom funcionamento. Ele vai chamar esse conceito de coesão social, ou seja, de como o grupo se mantém unido e quais são os fatores que propiciam essa união. Bom, um ponto importante para a gente entender o Durkheim é que ele afirma que a sociedade ela prevalece diante do indivíduo. Então, é a sociedade que molda, que prepara, que fabrica um conjunto de indivíduos com o objetivo de se perpetuar. Então, a margem de liberdade dos indivíduos diante da sociedade seria pequena, ok? Ela existe, mas seria pequena. E como é que ele entende isso? Bom, primeiro ele vai dizer que existe um conjunto de instituições sociais, em que essas instituições, portanto, controlam as vontades individuais, elas moldam os indivíduos. Como? Um conjunto de regras e valores que são socialmente, primeiro ponto, reconhecidos, ou seja, eu sei que existem, eu reconheço que existem, eu aceito a importância e eu confirmo por meio da obediência e da reprodução, passando adiante para as gerações mais novas. Então, essa é uma forma de hierarquizar e organizar a sociedade. As instituições sociais, elas moldam comportamentos. A sociedade, ele afirma que é anterior, superior e posterior ao indivíduo. Isso quer dizer o que na prática? Ela é anterior porque quando a gente nasce, quando o indivíduo nasce, a sociedade já tem o seu conjunto de regras, ok? Que podem mudar. Ela é superior porque ela paira sobre o indivíduo, moldando esse indivíduo durante toda a vida dele. E depois que o sujeito morre, a sociedade continua funcionando, por mais importante que esse indivíduo tenha sido durante a sua vida. Ele vai afirmar que a sociedade é uma consciência coletiva. Olha a palavra que ele usa, síntese. A combinação entre partes, entre consciências individuais. Essa consciência coletiva, ela atravessa todos os indivíduos. Então a gente vê aqui nessa figura. O indivíduo é aquele bonequinho vermelho. Ele tem a sua consciência individual, a sua individualidade, os seus gostos particulares e assim por diante. Mas a consciência coletiva é um tipo de pensamento que atravessa toda uma sociedade, que forma e molda um grupo inteiro.
o que faz com que um grupo compreenda os fenômenos da mesma forma, haja da mesma forma, pense sobre determinadas questões mais ou menos da mesma forma. Bom, a sociedade do Durkheim impõe um conjunto de regras para tudo, de como eu devo cuidar do meu corpo, como eu devo entender a relação entre homens e mulheres, religião e assim por diante. Então, isso faz com que a sociedade, mais uma vez, esteja em primeiro plano e os indivíduos em segundo. Por isso que para o Durkheim é muito mais importante estudar a sociedade do que o indivíduo em si. O indivíduo é um resultado da sociedade em que ele vive, ok? Por isso é importante entender essa sociedade. Então, esses mesmos indivíduos que ao longo do tempo e do espaço estabelecem um conjunto de normas, convenções e comportamentos que, com o passar do tempo, vão se tornando anônimas. É muito importante a gente entender isso, porque a sociedade em si, ela não é uma entidade viva, obviamente, mas ela é resultado de ações de indivíduos. Então, só para a gente ver aqui o último tópico, se eu, por exemplo, inventar um novo comportamento, seja ele qual for, ele precisa ser validado pelo grupo, ou seja, ele precisa ser aceito. Segundo Durkheim, ele precisa contribuir para o bom funcionamento do grupo. Então, a partir do momento em que eu desenvolvo um comportamento, e se o grupo aceita, esse comportamento ele passa a ser anônimo, né, na medida do possível, e torna-se um comportamento do grupo e não mais do indivíduo, tá bom? Então podem ser cuidados com o corpo, religião, forma de educar as crianças, enfim, uma série de conjuntos que vai dar origem ao que ele chama de fato social, que é o principal conceito dele, a gente já vai ver. Então todas essas criações, elas não partem do nada, é a minha herança cultural que me faz inventar coisas novas. Então é de um comportamento antigo que nasce um comportamento novo. E como é que eu mantenho essas pessoas unidas e eu mantenho o comportamento indesejado afastado? Então o Durkheim vai dizer que a sanção coletiva, a sanção é uma forma de punição, ok? O grau de força dessa punição, ou até mesmo de violência, vai variar de caso para caso, de regra para regra que foi quebrada, mas o medo serve como um freio. Então, se a pessoa tem medo da punição, ela evita o comportamento por medo da punição do grupo, ok? Então, esse indivíduo ele vai, ao longo do tempo, sendo enquadrado de acordo com os interesses da sociedade. Bom, no livro dele, As Regras do Método Sociológico, o livro teórico, digamos assim, do Durkheim. É ali que ele aponta como é que se faz sociologia. Ele vai dizer o seguinte: o sociólogo estuda o fato social. O fato social ele é uma coisa, ele é um comportamento verificável e que o sociólogo precisa compreender. Então vamos ver o primeiro que não é um fato social. Bom, um fato social, daqui na coluna da esquerda, não é um fato individual. Então, digamos que individualmente o sujeito goste de praticar exercícios de madrugada. Ele gosta de trabalhar de madrugada. Bom, isso é uma questão individual. O trabalho existe. O trabalho coletivo existe. O trabalho é um fato social. Mas o fato do sujeito preferir trabalhar à noite e não de manhã é uma peculiaridade. A maioria das pessoas trabalham durante o dia. O trabalho ele é organizado pela nossa sociedade durante o dia, pelo menos a maior parte dele. O fato social ele não é um fato orgânico, ou seja, todos nós precisamos nos alimentar. Mas se eu for da religião, se eu praticar a religião judaica, eu não posso comer porco. A proibição ela é religiosa, a religião é um fato social. Outras religiões permitem. Então repare, a necessidade de se alimentar ela existe. Mas a proibição de comer certas comidas que algumas religiões impõem, ela é cultural, ela é um fato social.
O fato social, portanto, ele é coletivo, ele é comum a um grupo inteiro de pessoas. Então, ele é uma representação, é um comportamento coletivo que responde, segundo Durkheim, a uma necessidade do grupo. Então, esse fato social, olha a definição aqui do Durkheim, é uma maneira de agir, que pode ser fixa ou não, porque varia ao longo do tempo, e é suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Então, a primeira característica do fato social é a coercitividade, ou seja, coerção é você obrigar uma pessoa a fazer alguma coisa. Então, o fato social exerce pressão sobre o indivíduo, ele coage, ele obriga a pessoa a se comportar de tal forma. Por exemplo, o uso de roupas é um fato social. Então, o grupo obriga o indivíduo a usar roupas. Segunda característica, ou então ainda é geral na extensão de uma sociedade dada, ou seja, a generalidade. Ela é uma característica, o fato social é um comportamento comum à maioria esmagadora de uma determinada sociedade. Então, não é uma característica individual. Ou seja, apresentando a terceira característica, apresentando a existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. É chamada exterioridade, ou seja, eu consigo ver esse fato social. Então, usar roupa, eu sou obrigado a usar roupa, a maioria das pessoas na nossa sociedade usa roupas e eu consigo perceber isso no comportamento individual, ainda que o indivíduo prefira uma cor em relação a outra. Esse é um fato individual. Usar roupa é um fato coletivo. Então, quais são as características aqui, ó? Vamos pela esquerda aqui, ó. O fato social seria a realidade do indivíduo composta de regras, leis, costumes, rituais. Ok? Então, por exemplo, respeitar outro indivíduo. Isso é um fato social, o respeito. Ela exerce coerção social, que é essa coercitividade aqui de verde, que é uma força que se exerce sobre o indivíduo, que apresenta-se sob uma forma de sanção. Então, se eu desrespeitar as pessoas, o grupo vai reagir. Ela manifesta-se como, por exemplo, a questão do idioma. Então, no Brasil, o português é um fato social. Então, se eu começar a falar alemão, eu não vou ser aceito pelo grupo. O grupo não fala. Repare, a sanção não precisa ser violenta. Ela pode ser uma sanção branda, mas ainda assim eu vou ser punido. Eu vou ser excluído do grupo porque eu não falo o mesmo idioma. Segunda característica, exterioridade, ou seja, está para fora do indivíduo. É um conjunto de regras e leis sociais, como, por exemplo, a religião. A religiosidade é um sentimento, mas a religião é uma manifestação que eu consigo ver. Templos religiosos, roupas específicas, comportamentos e assim por diante. Generalidade, a última lá em azul, mais claro. Ou seja, ela é repetida ou pela totalidade dos indivíduos ou pela maioria esmagadora dos indivíduos. Okay? Usar roupa, por exemplo, a maioria dos indivíduos usa. Então, para você descobrir o que é um fato social, você tem que juntar essas três características: coercitividade, exterioridade e generalidade. Se tiver essas três características, é um fato social. Se for um fato social, eu posso estudar como uma coisa, como um objeto. Assim como eu estudo, por exemplo, o comportamento de um organismo, o comportamento de um animal. Então, essas são as características do fato social para o Émile Durkheim. E com isso terminamos a primeira parte sobre Durkheim.